Muitos de nós procuramos um sentido para a nossa vida, algo que nos dê um propósito interior, que nos faça viver melhor. Hoje no nosso vídeo aqui no canal do YouTube, a gente vai falar como nós podemos encontrar um sentido interior para a gente poder viver melhor. Fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai entender um pouquinho mais sobre o sentido da vida. Olá pessoal, eu sou Alexandre Gruber, sou especialista em autoconhecimento e psicologia positiva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Aqui você encontra muito conteúdo para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento pessoal e também emocional. E hoje eu trago para vocês um tema essencial para a nossa vida. Eu sei que muitos de nós buscamos um sentido para a nossa existência. E principalmente quando nós estamos passando por um momento difícil, por uma situação complexa, nós sentimos que é muito difícil encontrar um sentido e um propósito. Dentro do meu trabalho com autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, eu percebo que a busca de um sentido, ela é essencial para o nosso existir. Principalmente quando nós estamos passando por situações muito difíceis. Porque o sentido para a vida é o que nos dá um propósito para continuar, um propósito para seguir adiante. E muitos de nós não temos exatamente uma resposta para isso. O que é o sentido da vida? É claro que quando nós falamos em sentido para a nossa existência, nós entramos num campo muito filosófico, um campo cheio de debates, em que nós podemos encontrar diversas respostas para essa pergunta. Qual é o sentido da vida? Religiões vão trazer a sua própria resposta, ciência vai trazer uma resposta distinta, porque esse é um campo muito abrangente. E muitas pessoas buscam uma ideia geral, uma ideia que possa trazer uma resposta única para essa questão do sentido da vida. E exatamente por buscarem essa resposta geral, essas pessoas tentam encontrar algo que sirva para todo mundo. Um sentido que defina a existência como um todo. Mas quando a gente está falando de sentido de vida, eu costumo dizer que a gente não precisa encontrar o sentido da vida. O que você precisa é encontrar o sentido para a sua vida. Qual é o sentido para a sua existência? Essa resposta, ela precisa ser uma resposta muito particular. Uma resposta que faça sentido para você. Porque nós somos seres, pessoas distintas. Nós temos uma história particular, nós temos uma maneira única de ver o mundo, nós temos experiências que os outros não viveram, nós temos situações que nos impactam em maior ou menor grau, que são muito distintas do que acontecem com outras pessoas. Então, quando a gente fala de buscar um sentido geral para a vida, a gente se decepciona. A gente se perde no caminho muitas vezes. Não que não existam essas respostas dentro de determinadas correntes, filosofias e religiões, e que elas não possam fazer sentido para você. Mas esse é o ponto essencial. Essa resposta, esse entendimento, ele precisa fazer sentido para você. Ele precisa tocar o seu íntimo, para que a sua vida particular, interna e externa, floresça e você ganhe um propósito. Então eu quero que você reflita. Qual é o sentido para a sua vida hoje? Muitas vezes, quando a gente passa por desilusões, decepções, quando a gente passa por situações que a gente vai acreditar que fracassou, a nossa vida ela perde um pouco a cor e a gente perde um pouco o sentido de viver. Para quem passa por uma perda muito grande, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, para quem às vezes acaba trocando de emprego, é demitido, passa por algum tipo de revés, essa pessoa sofre uma decepção e uma dor muito grande. Quando a gente passa por essa dor muito grande, a nossa vida meio que perde a cor, ela perde o sentido. E nós precisamos de uma resposta, nós precisamos de algo que nos dê sustentação. Por isso que eu falo que ter um sentido para a nossa vida, ele é muito importante. Porque ele nos dá sustentação, principalmente nessas horas difíceis, nessas horas em que as coisas elas não fluem da maneira que nós gostaríamos.
O Viktor Frankl é um grande especialista dentro do campo da psicologia e ele trabalha com a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Frankl ele passou por situações extremas em campos de concentração e ele busca trazer ideias que nos ajudem a ter um sentido para a nossa vida. E ele traz uma frase do Nietzsche que eu acho muito interessante e que nos diz muito sobre essa questão do sentido da vida, que é: se eu tiver um porquê, eu consigo sustentar qualquer como. E o que o Nietzsche quer dizer com isso? E o que o Viktor Frankl ele traz dentro dessa leitura? Que se eu tiver um propósito para a minha vida, eu posso suportar mesmo as situações mais extremas, mesmo as maiores adversidades, porque eu tenho algo ali dentro de mim que me sustenta e que me ampara. E esse algo, ele precisa ser significativo para você. Eu sempre falo que nós somos a nossa maior missão e o nosso maior propósito. Então, em primeiro ponto, se você quer ter um sentido para a sua vida, você precisa entender que o primeiro sentido, o primeiro propósito e a sua maior missão é cuidar bem de você. Porque você está nesse mundo para fazer isso. E nenhuma outra pessoa pode assumir essa responsabilidade. Mesmo que existam outras pessoas que elas vão te ajudar, que elas vão te apoiar, que elas vão estar do seu lado, essas pessoas elas contribuem com a sua existência, mas elas não assumem o seu papel de protagonista nessa existência. Então, se você é o protagonista da sua própria história, você é o responsável por cuidar dela, você é o responsável por cuidar de você. E muitas pessoas projetam o sentido das suas vidas externamente para outras pessoas. E elas amarram esse propósito a essas pessoas. Então, o sentido da vida passa a ser os filhos, o sentido da vida passa a ser o marido, o sentido da vida passa a ser a companheira. E qual que é o perigo que a gente tem aí? Que essas pessoas, elas também têm a sua própria vida. Os filhos, um dia eles crescem, eles seguem também os seus caminhos, embora possam permanecer vinculados afetivamente. Mas o que acontece? Muitos pais, muitas mães sentem que no momento em que esses filhos cresceram, ficaram adultos, saíram de casa, é como se eles perdessem agora o sentido, como se eles não tivessem mais uma função, porque eles cumpriram o papel com esses filhos na educação e agora eles sentem que eles não têm mais o porquê. É a famosa, síndrome do ninho vazio, que é o que os pais sentem essa falta de sentido no momento em que os filhos seguem para outro caminho. Ou aquela pessoa que coloca todo o seu sentido num relacionamento e o seu companheiro, a sua companheira, decide pelo fim da relação e segue o seu caminho. Quando a gente coloca o nosso sentido, o nosso propósito em alguém, a gente corre o risco de que no momento que essa pessoa siga a sua caminhada, de a gente não encontrar mais sentido na nossa vida. Se eu coloco que o meu sentido, o meu propósito, ele está num determinado lugar, ele está num determinado emprego, mas não está dentro de mim, no momento que às vezes eu perco esse emprego, no momento que eu tenho que sair desse lugar, no momento que a minha vida muda, eu sinto que eu fiquei sem um propósito. Então, o que é importante que a gente entenda quando a gente pensa em sentido da vida? É que o sentido, ele tem que estar primeiramente em mim. Eu posso ser mãe, eu posso ser pai, eu posso ser irmão, eu posso ter ali um companheiro, uma companheira, um emprego, e tudo isso faz parte da minha vida. Tudo isso também faz parte do meu sentido de existir. Mas isso não pode resumir esse sentido. Eu preciso ter um sentido para além disso. Por isso que é muito interessante que eu tenha toda uma rede de propósitos. O que é essa rede de propósitos? É quando eu entendo que eu estou aqui para cuidar de mim, do meu bem-estar, do meu desenvolvimento, e eu faço isso dentro de diversas áreas da minha vida. Porque eu sei que nessa existência, por mais que a gente saiba que chega um momento final, é uma longa caminhada. E enquanto a gente está aqui, o nosso propósito não termina. E o nosso propósito é sempre uma construção interior incessante, que não tem fim. Então, dentro desse propósito de cuidar de mim, de me desenvolver, dentro desse propósito que se estende por toda a minha vida, eu vou criando sempre os meus objetivos dentro de diversas áreas. E qual que tem que ser o meu maior objetivo? Me fazer bem. Por isso que eu quero que você reflita nesse momento. O que te faz bem? Quais que são os objetivos que você tem?
Quais são os sonhos que você tem que transcendem as pessoas que estão na sua vida? Quais que são os desejos que você tem para além da função que você executa, para além do trabalho que você faz? Quais atividades que você exerce que dão mais cor à sua vida, que dão mais propósito à sua existência? Qual corrente filosófica ou religiosa você sente que contribui para o seu desenvolvimento, para a sua paz emocional e espiritual? Você tem que fazer esses questionamentos. Você tem que trazer essas respostas para si. Porque eu falo que uma vida que tem sentido é uma vida que tem direcionamento, uma vida que tem autocuidado. É uma vida em que aquilo que você faz, você executa, ela te dá um retorno de bem-estar e ela te dá um retorno também de propósitos. Então, se a gente quer buscar mesmo um sentido maior para a nossa vida, a gente tem que se questionar: com que objetivo eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Eu vivo uma vida totalmente voltada simplesmente para os outros, esperando esse reconhecimento? Ou eu vivo uma vida também voltada para mim e para o meu autocuidado? Eu faço só coisas por obrigação ou eu faço coisas que me dão prazer, que me ensinam, que me desenvolvem? Eu tenho coisas que são objetivos muito bem traçados, desejos que eu tenho imensos de me realizar e eu luto por eles? Por que isso é importante? Porque nos momentos de maior dificuldade, o que acontece? Eu sei que às vezes essas fases difíceis vão acontecer, mas eu continuo, eu sigo em frente, porque eu tenho um propósito maior de realização e aquilo me dá forças, aquilo me ampara. E é claro que a família, os amigos, os afetos, eles também nos motivam, eles também nos ajudam a sustentar esses momentos difíceis. É por isso que a gente precisa ter uma rede de afetos, de sustentação, de prazeres, de cuidado e de propósito. Porque tudo isso ajuda a construir o sentido da nossa vida. Porque o sentido da nossa vida não é uma resposta só. É quanto aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive tem significado para nós. Geralmente aquelas pessoas que não estão encontrando sentido em suas vidas estão fazendo coisas que não têm significados para si mesmos. Então você precisa analisar o que te dá mais significado. É aquilo que mexe com o seu coração. É aquilo que te faz bem. É aquilo que você fica feliz em fazer, em realizar, em tentar e lutar. E na medida que você desenvolve tudo isso, esses valores, você encontra um propósito para a sua existência. Que não precisa ser uma resposta filosófica ou uma ideia geral, mas que é a sua ideia, que serve para você, que serve para o seu autocuidado. O sentido da vida é algo que construímos dentro de nós. E se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, que eu tenho certeza que você vai receber mais conteúdos para o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal e emocional, para ter uma vida cada vez mais equilibrada, porque como eu sempre digo, a vida começa dentro de nós.